Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando, quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por me enchendo, me levando. Uma boa noite a todos. É uma felicidade muito grande estar reunido mais uma vez com vocês na noite de hoje. Seguimos nesse formato virtual em que empregamos as plataformas digitais para encurtar as distâncias que nos separam. Ainda estou a 730 quilômetros, mais ou menos, dos amigos, mas é uma felicidade muito grande visitá-los em suas casas nessa noite. Eu agradeço pela oportunidade, por abrirem as portas e espero que a reflexão dessa noite seja tranquila, seja produtiva, seja informativa. Então, que possamos ter aí uma noite serena de estudos e que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é um pouquinho diferente de outros temas que eu trouxe anteriormente e ele é mais focado em uma obra. E a obra que a gente vai conversar hoje é O Céu e o Inferno. Ou, como o subtítulo, que é muito belo, nos diz, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso, para eu passar o material que eu separei para vocês nessa noite, é interessante a gente refletir qual era o contexto em que essa obra veio ao mundo. Então, tem início ali na França, os estudos espíritas pioneiros, Kardec passa a fazer parte desses estudos, esses grupos, em colaboração, coletam as questões, as respostas, né, que vão dar origem ao Livro dos Espíritos. Kardec organiza elas e temos então a publicação do Livro dos Espíritos, que é uma obra que tem um caráter mais abrangente, afinal ela era a primeira, ela apresentava ao mundo aquelas novas ideias. Então, o Livro dos Espíritos ele é o alicerce, é a base. E após a publicação do Livro dos Espíritos, a gente tem a publicação do Livro dos Médiuns, que dá instruções, orientações à prática mediúnica, ao intercâmbio com o mundo dos invisíveis, que orienta essa prática que já vinha sendo realizada e discute aspectos dessa prática. E discute também, de uma forma geral, a gente pode observar essa relação entre um plano espiritual e o nosso plano encarnado. Depois disso, né, a gente avança para o Evangelho segundo o Espiritismo, em que são exploradas mais a fundo as questões morais do Espiritismo. Então, avalia-se, reflete-se sobre questões morais à luz desse conhecimento que era novo, que era emergente, que havia sido começado a se propagar com a publicação
do Livro dos Espíritos, com as discussões de Kardec na Revista Espírita. Então, traz conceitos, é claro, que já estavam aí há muitos e muitos séculos, né? 1800 anos na época, e reflete sobre eles à luz dessas novas informações, mostrando que, né, os ensinamentos são os mesmos, mas agora talvez alguns aspectos tornam-se de mais fácil compreensão. Então, as obras espíritas, a gente já tinha o alicerce, que é o Livro dos Espíritos, a questão mediúnica discutida em mais detalhes e as questões morais discutidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem a publicação do livro Céu e Inferno. Então, nesse livro, Kardec vai discutir as questões sobre o além-túmulo, sobre a vida que continua após o desencarne. E aqui, hoje, como a gente teve muitas publicações espíritas, né, o Espiritismo se propagou pelo mundo, a gente teve vários outros autores. Então, para nós que somos espíritas, a gente se acostumou a ver outras obras que trazem essas informações de além-túmulo. Mas, no contexto da época, isso era uma coisa extraordinária. Havia discussões teóricas há muitos milênios sobre o que havia após o desencarne. Mas ali a gente via um relato de primeira mão. É uma coisa que a gente vê em outras obras hoje em dia, mas que certamente teve um grande impacto. E a partir do momento que a gente tem esses relatos, essas discussões, a gente tem tanto a consolação quanto exemplos, inspirações, ideias para aqueles que, né, ainda têm a oportunidade dessa encarnação, sabendo que haverão ainda muitas outras. Então, esse livro ele é bem particular neste sentido. A gente já tinha comunicações, a gente já tinha relatos dessa forma publicados na Revista Espírita. Inclusive, alguns dos relatos que compõem esse livro já haviam sido publicados. Em sua maioria, eles eram inéditos. Então, claro, isso já existia na época, mas essa compilação e essa categorização é uma novidade dessa obra. E ela é dividida em duas partes. Então, na primeira parte, Kardec discute os aspectos teóricos. Então, ele dedica um capítulo aos diferentes interpretações que eles tinham, né? No final, o livro se chama O Céu e o Inferno. Então, tem um capítulo dedicado ao céu, outro ao inferno, a doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo. Enfim, então ele, na primeira metade, ele traz uma abordagem teórica sobre o assunto. Na segunda metade, e essa vai ser o tema do nosso estudo dessa noite, ele traz exemplos. Então, dentro do espírito positivista da época, do espírito científico, de como era a ciência do século XIX, que buscava muito a categorização, a gente tinha aí a categorização das plantas, dos animais. Isso é um movimento relativamente recente, que reflete muito esse espírito da época científico, o zeitgeist do tempo. Dentro dessa ideia, ele categoriza as comunicações em diferentes tipos, a gente vai conversar sobre isso em mais detalhes, e ele nos expõe essas comunicações. Então, para começar o estudo de hoje, eu gostaria de começar com uma pequena nota de Kardec. Então, a segunda parte, o primeiro capítulo dela é denominado A Passagem, e ele se dedica a discutir, a refletir sobre como se dá essa transição entre o estado encarnado e o estado desencarnado. E ele traz uma série de abordagens, de discussões sobre como esta passagem, essa transição varia de indivíduo para indivíduo. Então ele deixa bem claro, olha, não existe uma resposta única. Vai muito das circunstâncias, vai muito do mérito do indivíduo. E após fazer essa introdução, que também é bem interessante, né, porque sem as comunicações espíritas,
a teologia tem limites, né, como ela pode compreender esse fenômeno, esse instante do desencarne. E depois de fazer essa introdução a esse tema, a gente passa então aos exemplos. E Kardec nos deixa um breve comentário. Nós os tomamos nas circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, porque são as que cada um pode encontrar mais assimilação e das quais podem se tirar as instruções mais proveitosas pela comparação. Então o que Kardec nos fala é, olha, a gente não quis recrutar personagens históricos, reis do passado, grandes guerreiros, grandes oradores. A gente trouxe pessoas comuns, porque trazendo pessoas comuns, são pessoas com as quais a gente pode se aproximar, se conectar, observar o que aconteceu com essa pessoa e pensar, poxa, isso pode ser o meu futuro, isso seja bom, seja ruim, como a gente vai ver. Então é interessante essa escolha, né? Porque nesse primeiro momento em que começam a existir as comunicações espíritas, é natural que o interesse se dê, especialmente ali naquele primeiro momento em que a prática espírita ainda estava sendo padronizada, entendida. É natural do interesse, da curiosidade humana, que se busque figuras de vulto. E aqui Kardec toma cuidado de incluir pessoas do convívio comum. E ele começa tratando do que ele chama de espíritos felizes, espíritos venturosos. E a gente vai ver que o cenário descrito, a situação descrita varia muito conforme, né, o adiantamento, o mérito, a moral daquele do desencarne. E a gente vai ver que muitas dessas lições são interessantes para a gente refletir tanto sobre práticas cotidianas nossas, quanto filosoficamente sobre essa questão do além-túmulo. Então, o primeiro texto que Kardec traz, ele traz vários em cada um dos capítulos. Eu não vou pontuar todos, evidentemente, fica a sugestão de leitura. Separei alguns dentro de cada categoria para comentar brevemente. E o primeiro que eu gostaria de comentar é o primeiro do segundo capítulo. Então, se alguém tiver aí com o livro, quiser ir acompanhando, esse é o capítulo 2 da segunda parte do livro Céu e Inferno. O primeiro texto do Senhor Sanson. Então, quem era o Senhor Sanson? O Senhor Sanson era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que desencarnou no dia 21 de abril de 1862. E eles haviam combinado que eles iriam, que haveria uma comunicação por parte do Senhor Sanson para discutir, né, o que ele estava vendo após o desencarne. Afinal, ele era um estudioso naqueles dias primeiros do Espiritismo, em que ainda não se conhecia muito bem como se dava esse processo, o que acontecia, como era, e ele poderia reportar isso em primeira mão após o seu desencarne, né? Então, é uma discussão, são mais de uma comunicação. A gente vê que a primeira comunicação se dá de forma muito rápida, o que indica uma passagem, um desenlace muito rápido. E eu separei um comentário que eu achei bastante interessante, né? Que a oitava pergunta, então eles já estão discutindo da segunda comunicação, então eles já estão discutindo há algum tempo, né, essas questões dessa transição. E a pergunta é: desejarias nos dizer o que, no instante que vossos olhos se reabriram à luz, vos impressionou, o que vistes? Desejarias nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que vos ofereceram? Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como deslumbrado. Não me dava conta, porque a lucidez não retorna instantaneamente, mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recobrasse minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me cercavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava, e eu mesmo, forte e bem, todavia podia, sem esforços, transportar-me através do espaço. O que vi não tem nome nas línguas humanas. Virei de resto falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, sem ultrapassar todavia o limite que Deus exige. Sabei que a felicidade
tal como a entendeis entre vós, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente no espírito de caridade e de amor, e vos estareis preparando impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Então é interessante, né? Claro, uma figura de singular beleza. É interessante que ele, né, diz que não há palavras humanas para descrever o que ele testemunhou, que, né, ele descreve essa aventura de encontrar os amigos, encontrar aqueles que amparavam na seara espírita, o que também é bem interessante, né? A gente pensando naqueles dias primeiros do Espiritismo, ainda na década de 1860, também certamente foi inspiradora aos outros companheiros de movimento espírita, esse testemunho, essa descrição. E a gente tem aí outras discussões que eu também não gostaria de entrar em detalhe, mas tem um comentário bastante interessante, uma comunicação que se deu em seguida por um outro espírito, se referindo ao senhor Sanson. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita para ele sucedeu à vida terrestre, sem abalo, sem dilaceramento, e seu último sopro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos atravessam assim essa rude passagem, quão poucos, depois dos entusiasmos e os desesperos da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. O amor não tem limites, ele enche o espaço, dando e recebendo sucessivamente suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. Seu último limite parece se confundir com o céu, e o espírito está esquecido do espetáculo magnífico dessas duas grandezas. Assim, o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, deve vos reunir a todos, vivos e espíritos, na mesma comunicação de caridade e operar a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Então aqui a gente vê, claro, fica evidente que este é um caso bastante singular, se dá pelo mérito, pelo adiantamento daquele que desencarnaram. E essa figura do mar se fundindo ao céu, no horizonte, é de uma extraordinária beleza e ela é bastante precisa nessa conexão, né, entre o que é eterno e o que né, entre os dois planos, entre o plano material e o plano dos espíritos, né, o amor que conecta e banha a ambos os lados dessa relação, e a gente vai ver em outros textos, em outras comunicações, como essa comunicação é frequente, essa influência é frequente de um lado para o outro, e como o amor fraternal inspira e conecta a todos. Então, nessa primeira parte, nesse capítulo 2, Kardec vai tratar de situações como essa, espíritos venturosos que relatam as belezas das esferas infinitas e que trazem esses testemunhos do que eles observam após o desencarne. Nem todos são personagens ligados à sociedade espírita, a gente vai encontrar outros, mas não todos. Nem todos são conhecidos, né, do médium. Tem, por exemplo, uma comunicação em russo, de um médico russo, que era uma pessoa conhecida, mas o médium não conhecia pessoalmente. Tem um relato de um espírito que desencarnou há bastante tempo, enfim. Então, nessa primeira parte, a gente vai ver outros relatos bastante similares e que foram agrupados dessa forma por Kardec. Quando a gente avança para o capítulo 3º, e é o que a gente faz agora no nosso estudo, a gente vai ver que Kardec nos apresenta o que ele chama, né, o que ele denomina espíritos em condição mediana. São bastante exemplos, eu achei que estava mais próximo daqui. Espíritos de uma condição mediana. Então, é claro que aqui a gente não tem uma fronteira dura, né, entre os espíritos venturosos e aqueles que estão numa condição mediana, né? A gente sabe que a escala
evolutiva é uma escada de infinitos degraus, né? Cada ser está no seu ponto único dessa escada. Mas a gente vai ver um tema em comum quando a gente lê esses textos. Fica bastante evidente que esses testemunhos são de espíritos, de indivíduos que compreendem o seu ponto na marcha evolutiva. Eles compreendem que, invariavelmente, todos, inclusive, a gente vai ver depois, né, tem os relatos dos espíritos sofredores, tudo mais, eles compreendem que todos os espíritos estão em algum ponto dessa caminhada que invariavelmente vai chegar ao alto. Em pontos, estamos todos em pontos distintos, estamos cada um de nós numa posição única, mas há uma estrada e essa estrada há de ser percorrida, claro, é uma estrada que toma séculos, é uma estrada que é gradativa, ela é demorada, não é em um instante que a gente percorre ela toda, embora decisões de um instante possam, né, impulsionar-nos nessa senda. Então, aqui a gente vê claramente que há a compreensão de que essa estrada está à frente, ela está por ser percorrida, e essa predisposição ao movimento, à transformação, à caminhada ao longo dessa estrada. Então a gente observa isso nos relatos que a gente vê nesse terceiro capítulo. E para ilustrar um pouquinho isso, para conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de começar também, mais uma vez, pelo primeiro relato do capítulo, que é de Joseph Bré, que foi uma pessoa que desencarnou em 1840 e dá essa comunicação em Bordeaux em 1862, através de sua neta. E é interessante aqui porque ele passa essa mensagem à sua neta, então ele usa o termo, né, a criança, ele destina essa mensagem. Então, a gente lê o seguinte: o homem honesto, e aqui a gente vai ver, né, a comparação entre o homem honesto segundo Deus ou segundo os homens, e a gente vai ver que há diferença. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo aurido no objetivo, é ativo na vida, ativo para cumprir a tarefa material que lhe foi imposta, porque deve ensinar a seus irmãos o amor ao trabalho, ativo nas boas obras, porque não deve esquecer que é apenas um servidor ao qual o Senhor pedirá contas um dia no emprego de seu tempo, ativo no objetivo, porque deve pregar pelo exemplo o amor ao Senhor e ao próximo. O homem honesto diante de Deus deve evitar com cuidado essas palavras mordazes, veneno escondido sob flores que destroem as reputações e frequentemente matam o homem moral cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter sempre o coração fechado à menor levedura do orgulho, da inveja, da ambição. Deve ser paciente e doce para com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo de seu coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que haja ofendido. Deve amar a seu Criador em todas as suas criaturas. Enfim, deve pôr em prática este resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem: amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Eis, querida criança, com pouca diferença o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não. Faltem a muitas dessas condições. Eu confesso aqui, sem corar, não tive uma atividade que o homem deve ter. O esquecimento do Senhor me arrastou a outros esquecimentos, que, por não serem passíveis das leis humanas, não são menos prevaricações às leis de Deus. Sofri bastante com isso, quando o senti. Eis porque espero hoje, mas com uma consoladora esperança na bondade de Deus, que vê meu arrependimento. Conta-lhes, que era criança, repete àqueles que têm a consciência pesada, que cubram suas faltas, à força de boas obras, a fim de que a misericórdia divina estenda sobre eles seus olhos paternais, contarão as expiações, e sua mão poderosa apagará as faltas. Então aqui é interessante, né? A gente vê esse conceito bastante interessante da diferença entre a legislação humana e as leis de Deus. A gente vê isso também, isso é discutido
no Livro dos Espíritos, né, que existe essa diferença. E essa diferença se dá pelas imperfeições humanas, que estavam nas mãos daqueles que escreveram as leis. E conforme a humanidade avança, nossas leis, nossa legislação vai se depurando, vai se aprimorando e vai se aproximando das leis de Deus, mas ainda há uma distância grande a ser percorrida. Um exemplo, claro, é quando a gente pensa na data de publicação dessa obra, no nosso país, a legislação permitia a escravidão. Claro, é um exemplo grosseiro, um exemplo bastante consolidado, obviamente, inclusive com pioneiros do movimento espírita no Brasil apresentando sua visão sobre o tema, mas a gente vê, né, as legislações se transformando. Então não basta ser justo, ser honesto perante a legislação humana. É preciso ser justo, ser honesto perante a legislação divina. E aqui é interessante porque a gente vê bem esse conceito, essa ideia de, olha, tive minhas falhas, tive minhas dificuldades, mas sei que hei de melhorar, sei que as boas obras hão de cobrir os desafios do passado. Então ele coloca e ele faz questão de comunicar essa ideia da possibilidade da transformação, da possibilidade do caminhar, da possibilidade do avanço que está acessível a todas as criaturas. E a gente vai ver esse tema se repetindo em outras comunicações, em outras mensagens apresentadas dentro desse contexto, né, desse capítulo, né, dos assim dominados espíritos numa condição mediana. E a gente vai ver isso em outro texto que eu separei um trechinho pra gente. Claro, só deixando claro, né, eu não estou lendo todo o exemplo inteiro, né, como está na íntegra no livro. Fica aí para quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, ler a versão original, né. Então, essa é uma comunicação da senhora Ana Belleville, que era uma jovem mulher que desencarnou aos 35 anos depois de uma longa e cruel doença. Então, ela relata, né, em diferentes comunicações, uma bastante próxima à sua morte, outra um mês após a sua morte, e por fim, ela tem uma última comunicação que ela deixa 6 meses após o seu desencarne. Durante minha vida terrestre, eu era o que se chama, de um modo geral, uma boa pessoa. Mas, antes de tudo, gostava de meu bem-estar. Compassiva por natureza, talvez não fora capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio. Hoje, tudo está mudado. Sou sempre eu, mas o eu de antigamente sofreu modificações. Eu ganhei com elas. Vejo que não há nem classes nem condições outras que o mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava sob sua esmola. Vê-lo especialmente pela classe dos aflitos, pelos tormentos de família, a perda de paz ou de fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los, e sou feliz por fazê-lo. Então aqui é interessante, né, porque a gente vê essa questão da caminhada, da possibilidade de transformação, do trabalho edificante, da construção transformadora na seara do bem, e a gente vê que o pós-vida, isso também é um conceito interessante para a época, embora também já tivesse sido abordado em outras culturas, em outras tradições religiosas, mas é um pós-vida ativo, né? A vida continua, então o trabalho também continua. Então não é um momento após o desencarne de repouso. Então ali fica bastante claro que há essa oportunidade de melhora, há esse caminho a ser percorrido e esse trabalho vai ser construído em diferentes momentos da existência do ser. Então é bastante interessante e conecta-se com outro texto. A gente vê esse tom, essa mesma ideia das possibilidades de melhora, de transformação, se repetindo ao longo dessas outras comunicações, né? Em seguida, a gente vai ter outros capítulos, né? Kardec classifica, eu separei mais um que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, né? Dentro do capítulo 4º, que é o capítulo do que Kardec chama de espíritos sofredores. Aqui vale fazer a mesma distinção, né?
é uma questão de categorização, mas são todos indivíduos caminhando subindo essa escadinha de infinitos degraus, né? Então, eles, certamente a gente tem um grande tempo também, embora a gente saiba que o tempo é bastante relativo no plano espiritual e até, inclusive, né, no nosso plano material. Às vezes a gente tem uma atividade que demora horas e passaram minutos, e outros a gente tem instantes que passam muito rapidamente, né? Todo mundo já experimentou isso. Então, Kardec classifica como mensagens de espíritos sofredores, refletindo, né, compreendendo que são espíritos que ainda têm muito a galgar e que podem ter avançado profundamente ao longo do tempo, e a gente vê isso nos próprios relatos, né? Depois ele classifica mensagens de suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e, por fim, expiações terrestres. Então, eu separei mais um item dentro de espíritos sofredores. É interessante, né? Porque alguns deles Kardec compila comunicações em datas sucessivas, então a gente vê esse processo, inclusive o próprio impacto da comunicação em si, da interação em si com os espíritas que estavam ali reunidos, né? Isso impactando o desencarnado, né? Mas eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Ferdinand Bertin. Então, é um momento em que tem no início uma primeira comunicação, né, no Havre. E essa comunicação, quero me comunicar, mas não posso vencer o obstáculo que há entre nós. Sou obrigado a deixar esses infelizes que sofrem se aproximarem de vós. E aí tem uma comunicação essa primeira comunicação que fala de uma situação de naufrágio, fala das questões do mar. E depois fica-se sabendo que era uma das vítimas de um grande desastre marítimo que tinha acontecido ali próximo, um pouco antes, né? E aí, 2 meses depois, tem uma outra comunicação, retornando do mesmo indivíduo. A piedade que tivestes por meus sofrimentos, tão horríveis, aliviou-me. Eu compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida. Sofro sempre. Se Deus permite que durante alguns momentos entreveja o fim de minha infelicidade, não é senão as preces de almas caridosas, tocadas pela minha situação, que deu esse abrandamento. Ó esperança, raio do céu, quão benigna és quando te sinto nascer em minha alma. Então aqui é interessante, né, porque a gente vê nessa comunicação, e a gente vai ver em outras reunidas aqui, nessa mesma compilação, a importância da oração. A oração servindo como ferramenta, tanto evidente, né, serve como uma poderosa ferramenta para nós, mas serve também como alento, como esperança àquele que necessita de amparo. Então esse é um tema que a gente vai ver repetido em outras dessas comunicações dentro desse capítulo. A importância da oração, o poder da oração, a capacidade da oração de amparar, de inspirar, de trazer alento a esses espíritos. Outro texto que eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês, de novo, né, eu estou lendo alguns destaques, mas fica o convite aos amigos para lerem eles na íntegra, né? Outro, eu gostaria de destacar um outro trecho bastante interessante, que é, na verdade, um comentário do Guia do Médium após o comentário, a mensagem do príncipe Oran, que anteriormente havia sido um príncipe russo. Então, a gente tem a comunicação, ele fala bastante do orgulho, de como deixou-se deslumbrar pela posição social, pela importância, né, do seu cargo, e deixou-se levar pelo orgulho. E aí, após a comunicação, a gente tem uma mensagem interessante do Guia do Médium, que eu destaquei um trechinho para a gente ler. Nosso Pai Celeste é cheio de justiça em sua sabedoria. Leva em conta os esforços que o homem faz para domar seus maus instintos. Cada vitória obtida sobre vós mesmos
é um degrau transposto nessa escalada, da qual uma extremidade se apoia na vossa terra, e da qual a outra se detém aos pés do Juiz Supremo. Subi, pois, com ardor. Eles são agradáveis a vencer para aqueles que têm a vontade forte. Olhai sempre para o alto, para vos encorajar, porque infeliz daquele que se detém e olha para trás. É então atingido pelo deslumbramento. O vazio que o cerca o apavora. Acha-se sem força e diz: de que serve querer avançar ainda? Tão pouco fiz o caminho. Não, meus amigos, não olhei para trás. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, empregai esse orgulho para vos dar a força e a coragem para arrematar a vossa ascensão. Empregai-o para dominar vossas fraquezas e subides ao cume da montanha eterna. Então aqui é interessante, né? Porque ele fala exatamente dessa ideia, dessa escadinha que nós todos, temos que percorrer. E a gente vê destacado nessas diferentes comunicações como a compreensão dessa marcha é importante, como a compreensão da continuidade da vida após o desencarne, da reencarnação, das sucessivas experiências terrenas, é importante para compreender que essa marcha é longa, é uma marcha de séculos, de milênios, uma marcha de incontáveis encarnações, mas é uma marcha que todos invariavelmente haveremos de percorrer. E se haveremos de percorrer, entendendo, né, que temos essa estrada à nossa frente, podemos não olhar para trás, não olhar para as nossas ainda muitas falhas, né, para o pouco que ainda galgamos, mas entendendo que temos essa estrada à nossa frente, podemos nos lançar ao infinito, podemos nos impulsionar rumo às estrelas, avançando gradativamente nessa escadinha infinita por conta das nossas próprias transformações. Então, eu trouxe para conversar com os amigos alguns, né, trechos de alguns exemplos dentro de alguns capítulos, né? A gente tem ainda outros capítulos, o livro é bastante longo, bastante interessante, para destacar um pouco também de como eles são interessantes para aplicações na nossa vida, nos nossos desafios diários. Eles trazem também um outro aspecto, que é um aspecto importante e bastante conhecido da doutrina espírita, que é a consolação. Então, eles trazem aqueles que haviam ficado naquele momento histórico para aquelas pessoas, trazia a certeza que a vida continua, especialmente aos familiares. Então, essas mensagens têm também esse propósito, esse intuito, esse efeito de amparar aqueles que ficam para permitir que eles também sigam avançando e permitam que o desencarnado também siga a sua caminhada. Então esse é um aspecto que a gente não viu muito nos textos que eu selecionei, mas a gente vê com frequência em outros, né? E certamente é porque hoje a gente vê muitos outros exemplos dentro da doutrina espírita, mas naquele tempo em que mensagens de além-túmulo eram uma novidade, era uma coisa que outras escolas teológicas não haviam trazido ainda, certamente aquilo teve um impacto profundo nas pessoas que recebiam aquelas mensagens de impulso, de acalento, de consolo, mas também de convite à transformação, de convite ao avanço, esses relatos da continuidade da existência. Então, é uma leitura bastante interessante, é bastante interessante como esses relatos correlacionam com situações da nossa vivência diária, mesmo aí já bastante tempo, várias décadas, um século e meio após a publicação desse livro. E para encerrar a nossa conversa, para falar um pouquinho sobre, né, esse caminho que nós todos vamos percorrer, né, eu gostaria de destacar um trecho do capítulo da primeira parte denominado O Céu. Esse capítulo ele é especialmente interessante e belo, e é interessante a comparação que ele faz no capítulo 3, que é o céu, e o capítulo 4, que é denominado o inferno. E certamente traz também ideias bastante inovadoras, né? Claro, já havia o Livro dos Espíritos, já havia Espiritismo, já havia a Revista Espírita, já havia sociedades espíritas, mas consolidados dessa forma num livro, eles atingem outras pessoas, eles avançam a outros ambientes e certamente inspiram e tocam
trazendo novas informações. Então, esses 2 capítulos são muito interessantes da primeira parte, e eu destaquei um trechinho, quem quiser ler junto, está no item 15 do capítulo 3º da primeira parte. Então, Kardec nos escreve: todas as inteligências concorrem, pois, à obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado. Então, estamos todos nessa escadinha infinita, mas independente da nossa posição na escada, nós auxiliamos, nós trabalhamos em conjunto para a obra geral da humanidade inteira. Então, independente do nosso ponto nessa escada que começa na Terra e vai ao infinito, nós todos trazemos contribuições. Cada uma na medida de suas forças. Umas no estado de encarnação, outras no estado de espírito. Então aqui também é interessante, né? A gente lembra aquela figura que a gente viu do mar tocando o céu no horizonte e os mar e o céu se misturando, apesar do mar ser infinito, né? O céu infinito, metaforicamente, claro, né? A gente vê essa conjugação, né? Por toda parte a atividade, desde a base até o alto da escala, todas se instruindo, se entreajudando, se prestando um mútuo apoio, se estendendo as mãos para atingirem o grau supremo. Por toda parte, pois, a vida e o movimento. Não há um canto do infinito que não esteja povoado, uma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas onde a visão arrebata de admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Cada um carrega em si mesmo os elementos de sua felicidade, em razão da categoria onde coloca seu grau de adiantamento. Então, é interessante, né? A gente vê tanto a questão do trabalho em conjunto exercido por todos nós, independentes do ponto em que estamos nessa escada, como a felicidade dependendo, né, dos elementos carregados dentro de cada um de nós. Então, de uma forma geral, o que eu queria conversar com vocês nessa noite era um pouquinho mais, destrinchar em mais detalhes um pouquinho dessa obra, que é bastante interessante e certamente teve um impacto profundo em quem encontrava o Espiritismo nascente na época pela primeira vez. A gente sabe que essas mensagens de consolação, esperança e reflexão são importantes dentro do movimento, do Espiritismo até hoje, né? A gente sabe a importância desse papel do Espiritismo e eu busquei, através de alguns exemplos pontuais, porque são muitos e são bastante interessantes, porque eles são distintos entre si, cada um, apesar de eles estarem dentro de grandes categorias, né, como Kardec colocou, eles apresentam distinções e cada um deles pode se relacionar com cada um de nós de uma forma distinta. Então é interessante como essas reflexões abordam aspectos distintos, tanto do ponto de vista moral, da busca pelo aperfeiçoamento individual, os ensinos de Jesus, a importância do melhoramento do ser, quanto trazem informações importantes, interessantes, do ponto de vista da doutrina espírita, entendendo como se dá esse processo do desenlace, como se dá a continuidade da vida. De uma forma geral, o que a gente observa é que há sempre movimento, há sempre transformação, há sempre trabalho. Então, que eu espero que essas pequenas reflexões, essas pílulas do livro Céu e Inferno tenham inspirado os amigos a lerem um pouquinho mais sobre esse livro e também inspirados a trazer algumas reflexões produtivas sobre a nossa caminhada, sobre o momento individual de cada um de nós e como vamos individualmente avançar a subir essa escada e coletivamente galgar as estrelas enquanto humanidade. Essa era a reflexão que eu tinha para conversar com os amigos nessa noite. Espero que tenha sido uma conversa interessante e desejo a todos uma noite bastante tranquila, bastante serena, que possamos seguir com a paz de Jesus dentro de nossos corações. Muito obrigado e eu desejo uma ótima noite.